A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu gostaria de compartilhar com você o Salmo de número 139. Está escrito assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu o louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio? Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que te levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, amados. Louvado seja Deus. Davi, ele comenta nesse salmo, amados, a grandeza de Deus. E nós deveríamos receber nessa manhã também um pouco mais de conhecimento dessa grandeza. Nós deveríamos saber, ter na nossa mente, ter no nosso consciente, no nosso subconsciente, a verdade dessa grandeza, para que nós possamos caminhar de forma tal que sejamos beneficiados por essa grandeza. Davi, ele fala da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Ele fala que Deus o sonda, que Deus o conheceu até mesmo antes dele nascer, que Deus sabe o que ele faz, o que ele pensa. E Deus não mudou, amados. Deus, ele conhece, nos sonda e também sabe o que pensamos e sabe aquilo que dizemos, aquilo que fazemos, porque não somente ele nos sonda na sua onisciência, mas também na sua onipresença. Ele vê e ele está conosco em toda ação que nós operamos.
em todas as obras em que fazemos através do nosso corpo, da nossa boca. Deus, Ele está presente e Ele vê. Então, Ele nos aprova quando fazemos o bem e desaprova quando fazemos o mal. Por isso, tão necessário, amado, nós conhecermos essas grandezas de Deus. Quantas vezes nós teríamos mais cuidado com a nossa própria alma se nós tivéssemos consciência de que Deus está presente mesmo quando fechamos a porta do quarto, mesmo quando fechamos a porta do escritório, mesmo quando estamos em reunião secreta. Deus, Ele sabe as intenções do nosso coração, Ele conhece aquilo que estamos fazendo e está presente, amados. Então, quando nós nos reunimos para fazer bem àqueles que estão necessitados, a unção de Deus, a bênção do Senhor está sobre nós para nos seguir e abençoar. Mas quando nós estamos prepostos a sair para cometer uma injustiça ou maldade, né? Ou usar da nossa inteligência para trapacear ou fazer alguma coisa contra o nosso próximo, Deus ali está presente, mas aí nós não estaremos debaixo de uma unção dele. Nós estaremos abrindo portas, brechas no mundo espiritual para que o inimigo das nossas almas atue nas nossas vidas e nos cerque o caminho. E aí nós passamos por lutas, passamos por provas, muitas vezes, porque nós estamos vivendo de uma forma em que não vigiamos. Então Davi, ele tinha essa consciência. Ele sabia que Deus estava no céu, mas também estava junto dele na terra, que ele caminhava junto com ele aonde quer que ele fosse. Deus visitava o coração do Davi e Davi meditava sobre essas coisas. Senhor, se eu colocar a minha cama no Sheol, Sheol é uma palavra hebraica que se refere ao inferno. Davi falou, se eu colocar minha cama no céu ou no inferno, tu estás presente, tanto ali como lá. Senhor, se eu buscar a alva é o leste, ou me colocar lá no oeste, o Senhor também vai estar presente, porque o Senhor preenche todas as coisas, de leste a oeste. Então Davi, ele tinha essa consciência, e ele sabia que podia ser encontrado até mesmo nos confins dos mares. E ele fala que a mão de Deus estaria com ele para o guiar e sustentar, se ele estivesse caminhando com os propósitos de Deus. Se ele estivesse caminhando com o coração disposto a obedecer e a fazer a vontade de Deus, Deus estaria com ele para o guiar e sustentar aonde quer que ele fosse. Esse conhecimento da presença de Deus, estar conosco para nos guiar e nos sustentar em toda e qualquer situação, nós devemos buscar para nós nos dias de hoje, como nunca mais. A humanidade está necessitada de buscar a presença, de clamar o Senhor, de invocar o teu nome, buscar a sua face. Eu creio que não foi por acaso que você parou para ouvir esse vídeo hoje. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Deus tem um propósito maravilhoso de te instruir, de abrir teus olhos, teu coração, o teu entendimento nessa manhã, para você saber que Deus está presente mesmo no secreto de qualquer lugar ou situação em que você se encontre. Mesmo que você não abrir a sua boca, Deus sonda seu coração e te conhece. Então você precisa saber que o Senhor,
Ele está perto de ti, Ele está dentro de ti, e Ele pode vibrar a sua luz e dissipar as trevas que está em volta de você, que está sobre a sua vida. Então clame como Davi clamava. Ore e fale com Deus como Davi orava, Davi falava, de coração sincero, de coração aberto. Porque Davi era uma pessoa que, embora sendo rei, ele era humilde e conversava com Deus, reconhecendo que Deus era grandioso e ele apenas um ser necessitado da misericórdia e do amor de Deus. Ele reconhecia as suas limitações, ele reconhecia que precisava do Senhor. Então, amados, muitas vezes nós tentamos fazer coisas, resolver problemas que nós não podemos resolver. Então, nesses casos em que nós não podemos resolver as causas difíceis que está diante de nós, ou o levante do nosso inimigo quando se levanta para fazer dano à nossa vida, dano moral, pessoal, financeiro, seja qual for, nós devemos nos levantar, não para buscar vingança, mas para nos colocar diante do Senhor e confiar nele. Isso era o que Davi fazia. Davi se levantava, ele não ficava prostrado, ele se prostrava para adorar, ele se prostrava para unir a sua alma a Deus. Ele se prostrava para buscar a presença, buscar uma resposta, buscar o favor do Senhor. Mas ele não ficava prostrado no seu fracasso, nas suas quedas, nas suas falhas, porque ele era humano e ele reconhecia quando falhava, quando ele errava. Então, ele buscava e ele sabia que luz e trevas era a mesma coisa diante de Deus. Então, não importasse a situação em que ele estivesse vivendo ou passando, ele sabia que ele não estava oculto aos olhos do Senhor. E o Senhor poderia socorrê-lo, mesmo se ele estivesse em trevas, mesmo se ele estivesse no lugar dos mortos, mesmo se ele tivesse perdido a comunhão e separado de Deus. Davi, ele tinha consciência, ele tinha um saber que ele poderia invocar o nome do Senhor, ele poderia clamar pelo Senhor, pelo seu auxílio, pela sua misericórdia, pela sua bondade. E ele conhecia, ele sabia no íntimo do seu coração que ele poderia confiar que Deus iria ouvir, iria se levantar para estender o seu braço e socorrer ele das situações que ele estava passando. Então, meu amado, não confie em exércitos, nem em cavalos, nem em cavaleiros. Davi tinha tudo isso e não era nessas coisas que ele confiava. Ele confiava inteiramente em Deus. Todas as circunstâncias, situações na sua vida, nos propósitos do Senhor, na sua vivência, seja no trabalho, na casa, nos projetos que você está executando. Não importa, deixe que Deus, ele tome o centro da sua vida e te guie. Davi, ele permitia essa situação. Então, Deus, ele quer que você o conheça dessa forma e confie nele dessa forma. Então, ele fala também sobre a onipotência de Deus. Davi, ele sabia que não importava a situação que ele estivesse, ou tivesse caído, ou tivesse sendo perseguido, ou pessoas se levantando para fazer maldades contra a sua vida, sem ele merecer. Apenas porque muitos o invejavam, apenas porque muitos tinham um olho gordo e tinham um olho mau. Davi tinha consciência dos seus inimigos. Então, ele sabia que ele não podia contar com a força do seu braço e nem com tudo aquilo que ele tinha. Então ele buscava sempre de Deus o auxílio, a palavra, a guia, a direção.
e seguia em obediência aquilo que Deus determinava para ele fazer. Nessa manhã, Deus te chama para você buscar a voz de Deus, para você buscar a orientação do Espírito Santo na sua vida, para que o Senhor te fale diante das suas causas, dos seus negócios, daquilo que você fez e que agora está arrependido. Deus, Ele quer que você busque dele orientação, que você permita que Ele possa desfazer o mal que entrou na sua vida, que Ele possa desfazer de maneira tal que o nome dele seja louvado, que o nome dele seja glorificado. Davi, ele tinha essa consciência, ele tinha esse saber, então ele sabia que Deus podia fazer qualquer coisa para poder auxiliá-lo. Deus, ele tinha poder para fazer qualquer coisa no tempo de Davi e também nos dias de hoje para nós. Amado, muitas coisas nos abate e nos deixa sem forças. Muitas coisas negativas, destrutivas, entram pela nossa vida dentro e nós vamos deixando acumular. Aprenda a deixar que o Senhor limpe, te lave pela palavra todos os dias. Ao levantar da manhã, busque a presença de Deus. Permita que a palavra venha te lavar. Permita que o Senhor venha te limpar, te purificar. Ao deitar, se apresente a Deus, seja grata ao Senhor pela tua fidelidade, porque Ele te ajudou durante todo o dia, esteve com você, você passou, você venceu mais um dia. E confie que enquanto você dorme, o Senhor renova tuas forças e pode te dar um amanhecer lindo, diferente, um dia novo, cheio de vigor, já com soluções, caminhos abertos, portas abertas, causas resolvidas. Deus pode fazer qualquer coisa por nós. Então, viva de tal maneira que você tenha essa consciência que Deus, Ele pode tudo. E Ele pode te colocar no mundo de maneira maravilhosa. Davi falou que ele reconhecia, de forma maravilhosíssima, que ele não podia alcançar. Como que Deus pôde criá-lo, e formar ele no ventre materno, num lugar oculto, num lugar escondido, num lugar onde ninguém vê. Ali, no escondido, ele foi formado. Ali Deus o entreteceu, quer dizer, o Senhor o bordou de forma colorida. Deus deu a ele ossos brancos, deu a ele veias azuis, deu a ele artérias vermelhas. Pensa que Deus nos fez bordando no escondido, no oculto. Amado, Deus tem coisas, propósitos para nós em oculto que ainda não passou pela nossa mente, pelo nosso conhecimento, pela nossa cabeça, pelo nosso coração. Então, solte as amarras, permita que Deus te conduza, navegue nesse mar da vida, peregrina nesse campo que Deus te deu para você passar, viver de forma tal que você o reconheça todos os dias na sua vida e permita que Ele te guie de forma maravilhosa. Você vai ver que o que Deus tem preparado para você é muito mais do que aquilo que você almeja ou aquilo que você busca. Então confia em Deus. Confia em Deus. O Senhor, Ele nos ajuda a recapitular. Nós vemos aqui, do verso 13 até o verso 24, Davi fazendo uma recapitulação da sua vida, de tudo aquilo que Deus é capaz de fazer, de tudo aquilo, das experiências,
e que ele viveu, e que ele veio à vida, e a forma que a vida dele foi escrita no livro da vida, e mesmo antes de se passar qualquer dia da vida dele, já estavam escritos seus dias. Olha que coisa maravilhosa. Saiba que Deus já escreveu tudo acerca da sua vida. E você só não pode alcançar a grandeza que Deus tem para você se você rejeitá-lo, se você escolher negá-lo, se você optar por caminhos que o afastam da presença dele. Mas se você o invocar, se você decidir no seu coração a permitir que ele tome o assento no trono, né, da sua alma, no trono da sua vida, na direção de tudo, você verá que ele vai te colocar no centro dos seus propósitos e vai te exaltar, vai glorificar você junto à sua própria glória, junto dele mesmo, porque ele diz na sua palavra que nos toma do mundo de trevas e nos transporta para um reino de luz, um reino de amor. Quer dizer, nós somos colocados em posicionamento de exaltação junto com ele nas regiões celestiais. Creia nisso. Receba o benefício daquilo que ele conquistou na cruz por você. Confia na cruz. Confia que há poder no sangue, no nome do Senhor Jesus. E que esse posicionamento de confiança naquilo que ele conquistou te dá autoridade para você rechaçar e não temer os inimigos que se levantam contra a sua vida. O Senhor está com você. O Senhor, ele quer te dar a vitória em todas as suas batalhas. Saiba que as suas batalhas são batalhas do Senhor. Então, aquietai-vos, diz o Senhor, e saber que eu sou Deus. É assim que o Senhor quer trabalhar. Então, o Senhor, ele quer que nós confiemos e conheçamos ele de acordo com a palavra revelada a nós. Amadas, as Escrituras foi revelada a nós através do teu Santo Espírito, justamente para nos auxiliar, nos capacitar a nós conhecermos a Deus como ele precisa ser conhecido, de forma que nós possamos confiar nele. E não tem nada disponível como fonte fidedigna do que a palavra de Deus. Então creia nela. Invoque o Senhor e busque separar alguns momentos do seu dia para que você possa orar e ler a palavra de Deus, pedindo a Ele que aguarde no seu coração, para você não pecar contra Ele, não pecar contra o seu próximo e que haja luz para os seus pés no caminho da vida. Deus terá prazer em fazer isso. Davi, amados, no Salmo 22, ele faz uma declaração que muitos de nós fazemos, né? Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Quantas vezes por nós não termos amor por alguém, ou por nós, a pessoa não querer se sujeitar, ou não querer ser como nós somos, ou andar por caminho diferente daquele que nós escolhemos, ou que nós determinamos, nós desejamos o mal para essa pessoa, nós desejamos falência, nós desejamos fracasso, nós desejamos até mesmo a morte. Davi chegou a comentar, a falar isso, ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Ele não falou eu vou matar o ímpio, ele falou, mas Deus vai matar. Quantas pessoas, mulheres e homens de Deus, eu já vi declarar isso, até mesmo nas reuniões da igreja. Não, eu só orei, Deus matou, sem saber, amados, o quanto que Deus se opõe a isso. Então, Davi, ele falou isso e pediu para que o homem de sangue se apartasse dele. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, quer dizer, pessoas más, não fiquem perto de mim,
pois falam malvadamente contra ti, ó Deus. Então, ele estava se opondo no caminho daqueles que não aceitavam Jesus, como ele tinha aceitado, ou como ele reconhecia Deus, né, na vida dele. Jesus ali estava na pessoa de Deus, do Pai. Ele ainda não tinha se manifestado como filho, como homem Jesus. Mas Davi via ele como o Senhor na sua glória, como Pai, conhecedor, onisciente, onipresente, onipotente em tudo. Davi, ele declarou essas palavras, mas logo em seguida que ele declarou, oxalá que morra, né? Ele voltou a si e falou no verso 23, ó, sonda-me, Senhor. Quer dizer, Senhor, conheça o meu coração, sonda-me profundamente. Senhor, mostra minha própria maldade, mostra meus próprios caminhos errados, mostra-me, Senhor, o caminho que não te agrada. Ó, Senhor, tenha piedade e misericórdia de mim, porque no meu coração se levanta sentimentos contra aquele, contra aquela. Meu coração não aceita aquele ou não aceita aquela. Meu coração é um coração que faz acepção de pessoas. Meu coração é um coração que inveja. Meu coração é um coração que deseja aquilo que não é meu. Meu coração é um coração que não está perfeito em ti. Sonda-me, Senhor, e me conhece. E ele pede humildemente, né, e deseja que Deus o coloque à prova e aponte qualquer coisa negativa na vida dele para que possa ser corrigido. Então, amados, isso é uma situação que nós devemos fazer todos os dias, porque todos os dias nós nos contaminamos. Senhor, olha, sonda-me, né? Ajuda-me, trabalha na minha alma, trabalha na minha vida, trabalha no meu ser, para que eu possa ser totalmente transformado, santificado, que eu possa cada vez mais me apropriar de Cristo, de estar em Cristo, né? De estar vivendo essa graça maravilhosa em Cristo. Ó Senhor, nós sabemos que em Ti não habita nenhuma maldade. Então guarda-me, livra-me de todo mal que possa estar oculto no meu coração. Essa é uma oração que nós deveríamos fazer todos os dias. E todos os dias nos deveríamos arrepender e buscar. Amado, não foi por acaso que Deus te colocou aqui. Pensa sobre essas verdades que foram ditas, que foram liberadas para o teu coração. Pensa e medite. E eu oro para que você seja consolado pela presença do Senhor. Que você seja consolado na verdade que Deus está presente e que Ele está ciente em tudo aquilo que você faz, fala. E que Ele é um Deus poderoso e não faz acepção de pessoas. Amém, amado? Confie, eu oro a Deus nessa manhã, para que haja confiança no seu coração e que você se disponha a se levantar e ir ao Senhor e buscar dele o auxílio e socorro, e não confiar em si mesmo. Eu oro para que você confie no Senhor e não na sua segurança que você tem pelas coisas materiais que você possui. Não confie nas riquezas, confie no Senhor. Eu oro para que Deus traga em você a presença dele, para que haja proteção na sua vida, haja proteção muitas vezes de si mesmo, daquilo que você fala, pensa ou pratica, que está em desacordo com os propósitos do Senhor, que não está alinhado com a verdade, com a bondade de Deus, com a sua misericórdia, com a tua justiça. Oro para que o Senhor Ele entre na sua vida para te dar força, renovar ânimo e te trazer a bênção
e a vitória todos os dias da sua vida. Amém, amado? Deus seja louvado. Se inscreva nesse canal, multiplique essa mensagem, mande para quem você ama e peça a Deus para abençoar eles também. Seja um trabalhador do Senhor na terra, de bom coração. Amém, amado? Deus seja louvado. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus.